Declaro aberta a 11ª reunião da Comissão de Ciências e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 56ª Legislatura. A presidência comunica o arquivamento dos seguintes expedientes, sem que tenha havido manifestação de interesse de membros dessa comissão, conforme instrução normativa da Secretaria-Geral da Mesa, número 12, de 2019. Aviso número 11, 79, 14, 19, 996, 874, 853 e 774/2021 do Tribunal de Contas da União. Ofício número 17, de 2021, PSGSE, da Câmara dos Deputados relativo ao CAC, número 1, de 2021, Rádio Imprensa de Madureira, Anápolis. Ofício número 183 de 2019 da Câmara Municipal de Virginópolis, Minas Gerais. Ofício número 03 de 2020 da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia, Mato Grosso. Ofício sem número da editora Boa Vista. Ofício sem número do portal Diário, Revista Eletrônica. Ofício número 1121 da Agência Nacional de Telecomunicações. Ofício número 4051/2020 da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Pauta. A presente reunião se destina à realização de audiência pública com o objetivo de debater sobre inovações tecnológicas na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer, em cumprimento ao requerimento número 10 de 2021 da CCT, de autoria do senador Rodrigo Cunha. Esta reunião ocorre de modo semipresencial, com a utilização do sistema de videoconferência adotado pelo Senado Federal. As senhoras e os senhores senadores, em modo remoto, que desejam fazer uso da palavra, podem solicitar suas inscrições por meio da função levantar a mão ou registrar seu pedido no chat da plataforma. O público interessado em participar da audiência poderá enviar perguntas ou comentários pelo endereço www.senado.leg.br/e-cidadania ou ligar para 0800 061 2211. Encontram-se presentes aqui no plenário da comissão os seguintes expositores: Luiz Romagnolo, é isso? Acertei, né? Luiz, porque errar o nome é a pior coisa que tem. Eu sei isso porque as pessoas sempre erram o meu, Stevenson Valentim. Luiz Romagnoli, diretor de inovação do Hospital do Amor de Barretos. O Ricardo César Cavalcante, diretor-presidente do Hospital do Coração de Alagoas. Participam por meio do sistema de videoconferência os seguintes expositores. Esse aqui está difícil. Miguel Vasque Rocha dos Santos. É isso? Se eu errei, depois o senhor me corrige. Chefe da Divisão de Detecção de Precoce e Apoio à Organização da Rede do Ministério da Saúde. A senhora Clarice Matias, presidente da Associação Brasileira de Oncologia Clínica. O senhor Marcos César de Oliveira Pinto, diretor do Departamento de Empreendedorismo Inovador do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Antes de agradecer a palavra para todos, vai ter a presença também, de forma remota, de um deputado. O nome dele é Pedro Vilela, não é isso? Lá do estado do senador Rodrigo Cunha, do Alagoas. Eu estou substituindo o senador Rodrigo Cunha porque ele precisou resolver uns problemas pessoais. Então, o senador Stevenson Valentim, membro dessa comissão também. Hoje, passo a palavra primeiro para o senhor Luiz Romagnolo. 15 minutos. Dá para o senhor? 15 também? Vamos lá. É um tempo suficiente. Com a palavra. Possibilidade de estar aqui em nome do Hospital de Amor, em nome de todo o nosso grupo, em nome dos nossos pacientes que a gente atende do Brasil inteiro, para falar um pouco sobre inovação e o que a gente está desenvolvendo no hospital e de que forma a gente pode contribuir para o sucesso da saúde pública no Brasil. A ideia que a gente trouxe aqui para vocês é tentar expor o que a gente está desenvolvendo dentro do hospital em inovação para a saúde pública de uma forma totalmente diferente e de uma forma em que a gente consiga espalhar a inovação
para que todos os pacientes da saúde pública tenham acesso à inovação e diminuam cada vez mais o índice de câncer. A gente falando de câncer aqui, mas a gente pode falar de outras coisas na saúde, usando a tecnologia. Eu deixei uma apresentação, se puder colocar a apresentação, por gentileza. Ok? Não, tudo bem. Enquanto a gente começa a colocar, eu vou explicando um pouco das possibilidades. E um dado que a gente gosta de conversar é por que o Brasil precisa inovar na saúde. Por que o Brasil precisa trazer condições melhores com tecnologia para os nossos pacientes. A ideia principal é que a gente sabe que mais de 10% dos nossos municípios no Brasil, a primeira causa de morte é câncer. Isso já é um dado oficial, mas em torno de 600 municípios do Brasil, a principal causa de óbito é o câncer. E a gente tem que pensar em como tratar esses pacientes, porque a maioria, em torno de 70%, 80% desses pacientes, eles chegam com a doença avançada. Isso que a gente chama de estadiamento 3 ou 4, que é o estadiamento máximo que a gente consegue chegar, que o paciente chega com a doença avançada. E o melhor de tudo é saber, ou não posso dizer se é o pior, porque os pacientes que têm o diagnóstico inicial, que é o estadiamento 1 e 2, que é um índice muito pequeno, que são os que têm possibilidade de cura, esses pacientes são os que chegam em menos quantidade para a gente. Então, a gente tem que pensar em números muito eficientes, e a gente tem que utilizar uma plataforma americana, que são os dados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos gasta anualmente 8 trilhões de dólares na saúde. 8 trilhões de dólares. E 2 trilhões de dólares são desperdiçados. Esse é um dado muito interessante que eu vou passar para vocês. Quem fez esse dado foi a consultoria Accenture, que é uma das 4 maiores do mundo. Então, vamos pensar, 2 trilhões de dólares são jogados ao vento por desperdício. E um dado que eu gosto de dizer é, se a gente conseguir 150 bilhões de dólares em inteligência artificial, a gente consegue diminuir esse número. Então, assim, eles jogam 2 trilhões para o lixo, em desperdício, e 20% disso é suficiente para a gente conseguir arrancar um número de casos de melhoria em inteligência artificial. Só que a gente fala de outras coisas. Pode falar. Doutor, só para não perder essa interação, eu acho que a interação também não é praxe do presidente da comissão ficar interferindo na fala do... Não, mas pode, é ótimo. Mas quando o senhor fala que 8 trilhões são investidos na saúde dos Estados Unidos e 2 trilhões são desperdiçados, e ficou uma dúvida aqui para mim sobre esse desperdício, onde está, e o senhor disse que com 150 bilhões, com inteligência artificial, se tornaria mais eficiente. O senhor tem esses mesmos dados para a saúde pública aqui do nosso país? E o quanto a gente já avançou em inteligência artificial e tecnologia para reduzir? Porque se os Estados Unidos, que a gente tem como primeiro mundo, um país que tem, pelo menos, uma visão diferente da nossa em combate à corrupção, que não seja mais limpo. Esse desperdício o senhor localiza onde? Como um médico que avalia um paciente, o diagnóstico que o senhor dá pode ser cirúrgico, em tal lugar existe desperdício que melhoraria com a tecnologia. Só para não perder essa interação, eu fiquei curioso com esse dado. É interessante porque esse dado é muito interessante, a gente estava discutindo hoje, que é o seguinte: quando a gente trabalha, o Departamento de Ciência e Tecnologia já investiu bastante sobre inovação com inteligência artificial e outros dados, principalmente sobre o sistema a conectividade do Sistema Único de Saúde. Aonde eu vejo que a gente poderia trabalhar? Se a gente conseguir trabalhar com uma conectividade de dados de todo o Sistema Único de Saúde, lembrar que 70% da população brasileira utiliza o Sistema Único de Saúde. Se fazer um paralelo com o Hospital de Amor, a gente faz 6 mil atendimentos diários ao câncer por dia. 6 mil.
Vamos jogar isso para o Brasil, quantos atendimentos todo o Sistema Único de Saúde faz no Brasil e esses dados ficam armazenados aonde? Se a gente levar para um linguajar mais científico, se a gente tivesse um data lake, um big data nacional, onde a gente armazenasse todos esses dados e através de inteligência artificial, em vários programas de aceleração que o governo já tem, e a gente também tem, em outros lugares do Brasil também tem, isso não é uma competição, e sim, como eu te disse, o benefício é o paciente, a gente conseguiria que esse paciente que tem o diagnóstico 1 ou 2, ele chegaria antes de 1 para a gente. Dados oficiais eu não tenho, porque os dados que a gente tem de resultados eu consigo trazer do hospital, mas eu não tenho uma rede integrada de saúde que eu poderia dizer o que eu conseguiria hoje do Ministério da Ciência e Tecnologia. Talvez o pessoal que está aqui com a gente da Ciência e Tecnologia possa me ajudar com isso, mas eu não tenho esse dado. Mas é interessante a gente falar sobre esse grande número de economia que se poderia fazer investindo em inteligência artificial. Não só inteligência artificial. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente fala num tripé, que é telemedicina ou telesaúde, a gente fala sobre medicações, então erro medicamentoso, dose de medicamento errado, liberação de medicamentos, assim, a gente poderia economizar através de um banco de dados, que esse paciente toma esse remédio. Quantos pacientes chegam pra gente, o Ricardo pode falar bem, falar, que remédio o senhor toma? Branquinho, amarelinho, verdinho, não sei o que, não sei o que. Ele nunca sabe qual remédio que ele toma. Se a gente tivesse um sistema que antecipasse isso, você poderia evitar o desperdício de medicamentos. Isso a inteligência artificial faz. E é isso que a gente começou a desenvolver no hospital, avaliando essa ideia. Porque quando a gente fala do Hospital de Amor, a gente não fala de Hospital de Barretos. Hoje a gente fala que é o Hospital do Brasil. Por quê? Porque a gente atende pacientes de todos os municípios do Brasil. Contando a nossa rede de prevenção, de carretas, de centros de prevenção, nós já estamos em 13 estados da federação. Desses 13 estados da federação, quer dizer, eu consigo ter na mão do hospital a ponta. Aonde está o defeito numa cidade ribeirinha, aonde está o defeito numa cidade capital, onde eu tenho várias interações, e aí onde está o problema? O paciente ele precisa fazer uma colonoscopia, vamos falar do Outubro Rosa, da mamografia. O paciente precisa fazer uma mamografia. Hoje, quanto tempo ele demora para chegar num posto de saúde e pedir uma mamografia e ser resolvido isso? Talvez, se um sistema de inteligência artificial que rastreasse a cidade e falasse todo paciente com idade de 40 anos ou história familiar, o posto de saúde já vai até a cidade, já tem a conectividade e traz a pessoa até lá. Porque, olha, telefone, tem mais telefone que cidadão brasileiro. E as pessoas sabem mexer com todos os tipos de plataformas de redes sociais, de comunicação. Então, isso é o que a gente... Aí, o que a gente fez? Pensando nessa possibilidade, a gente transformou e começou... dentro do hospital, a gente tem um centro de treinamento para técnicas cirúrgicas, que é um centro que chama IRCAD, e que a gente tem... Há 10 anos, a gente desenvolve lá em outros países, que esse IRCAD é mundial, um programa de inovação em saúde voltado para a cirurgia. E o que chamou a atenção dos franceses, que são o presidente dessa instituição lá na França, falou para mim, toda vez que a gente vem para Barretos, vocês têm uma novidade. E os caras vêm a cada 3 meses. Por que a gente não pode trazer um evento que chama BEST, que a gente tem lá, que é um evento que chama Business Engineer Surgical Technology. É um evento que a gente desenvolve problemas da região. Então, como a gente tem esse centro de treinamento aqui no Brasil, a gente tem na Ásia, a gente tem um centro desse na Europa, a gente tem um centro desse que está sendo lançado na África, por que a gente não faz uma comunicação entre todos os centros? Em 2018, 2019, a gente trouxe esse evento para Barretos. Através do quê? Problemas que o hospital tem. E um problema, já disse um ganhador do Prêmio Nobel de Medicina de 1989, disse que o problema do tratamento do câncer é o diagnóstico e o acesso. E o Brasil é continental, gente, a gente precisa ter acesso. E a gente desenvolveu o quê? Carretas que vão até as cidades ribeirinhas, carretas que andam na água, carretas que chegam até as cidades que fazem mamografia, exame preventivo de colo de útero, próstata, biópsia de pele para câncer de pele. E esses pacientes são rastreados e levados para fora, para os municípios de referência. Pensando em tudo isso, eu gostaria de dizer que o hospital, como está em 13 estados da federação, com um número
gigantesco de pessoas que a gente atende, como eu disse, mais de 6 mil, são 9 mil refeições por dia, enfim, várias coisas dessa, a gente pensou assim, por que não desenvolver uma conexão de saúde pública, que é o Arena, que a gente chama de Arena Inovação. O Arena Inovação é um centro de inovação, um hub de inovação em saúde pública, onde nós detectamos problemas que acontecem no Brasil inteiro na saúde pública, trazemos para dentro do hospital e dentro do hospital a gente desenvolve soluções gratuitas para a população do SUS. Por que o paciente que não tem dinheiro não pode ter acesso a um aplicativo que vai gerir o parto da esposa? Por que ele não pode receber um comunicado que ele está na hora de fazer o exame dele? Por que ele vai num pronto-socorro e ele faz um raio-x e esse raio-x é perdido porque não tem um armazenamento? Então, a ideia do Arena é a gente transformar, e eu vou passar rapidinho porque eu tenho meu tempo de... Pode passar para mim? Já tá no verde aqui, ó. Tá no verde aqui. É para lá, para cá? Vou desligar e ligar. Aí, passou? Perfeito. E não é aí que eu vou chegar. É só para dizer para vocês, senador, um dado. 4,7 bilhões são gastos no tratamento oncológico no Brasil. Esse é um dado de 2017, do Ministério da Saúde. 4,7 bilhões. 60, como eu te disse, estadiamento 4, 3 e 4, que é aquele que você tem que operar e muitas vezes vai voltar a doença, são a maioria desses. E esse dado é o slide mais importante que eu queria mostrar para vocês. A gente comparou o custo médico hospitalar considerando o IPCA, a inflação. Olha que interessante. Eu vou num número bem interessante, se vocês forem ver, o 8,5 que tem lá na frente, lá, e significa quanto está o custo, a inflação econômica pelo IPCA. E em verde lá no alto, seguindo a mesma linha, 20,6 é a porcentagem que dobrou o custo hospitalar. Quer dizer, daqui uns anos, se o sistema continuar desse jeito, nós vamos ter que pagar para ter saúde no Brasil. Pagar. Se continuar desse jeito, você vai ter que pagar o seu tratamento. E aí, como a gente consegue resolver essa ideia? A gente consegue resolver através de inovação. Vamos ver se eu passo agora. Para cá, para lá. Eu não consigo passar. Passou. Isso. Mas não pode passar. É isso. Esse foi o prêmio Nobel em 89. Em 89 ele já disse, o acesso é o grande problema para o controle de câncer. Isso a gente tem que pensar que trabalhar de várias formas. A gente estava conversando, né, Ricardo? Você precisa de informação, educação e prevenção. Trabalhando na jornada do paciente oncológico, conscientizando a população, fazendo educação, e esse é um dado do hospital. A gente está em quase todos os estados. Déficit gigantesco. E desde 94 a gente inova. Desde o exame preventivo, que era uma bicicleta que andava pela cidade de Barretos e região, fazendo exame, até evoluímos para as carretas. Carretas que hoje viajam o Brasil inteiro e fora do Brasil, fazendo diagnóstico de câncer de pulmão, de pele, de todos os tipos de câncer. E as nossas unidades de prevenção. Essas são algumas que a gente tem. Algumas. Estamos com um hospital em Porto Velho também, um outro hospital que vai ser inaugurado em Sergipe. E para finalizar, eu queria trazer a possibilidade do Arena para vocês, que é isso que a gente quer falar aqui. É um conjunto de um hub que nós vamos trabalhar com mentores, hubs de inovação, como eu disse, não existe competição, gente. Todos os hubs podem... Hub é uma conexão. Hub é como se fosse um satélite. E nós vamos trabalhar com empresas privadas que podem investir em soluções, em parceiros que vão dedicar espaços dele e, claro, as ideias das startups. Esses são os nossos pilares do Arena. Gestão hospitalar, saúde digital, IoT e devices médicos, são os produtos médicos, prevenção ao câncer, pesquisa clínica e diagnóstico por imagem. Assim, a gente desenvolveu o Arena,
que já está aberto a todas as pessoas que tenham interesse em saber como isso trabalha, gratuitamente. Essas startups se aceleram e trabalham com isso. Já tem vários eventos que a gente aconteceu, e esse é o nosso portfólio inicial. Hoje nós estamos com mais de 60 startups aceleradas, e eu queria falar especialmente de uma startup que não é bem interessante, que nos procurou para acelerar por causa de uma história, porque toda startup depende de uma história da família, às vezes. E era um pai que tem uma criança que é autista, severa, grau máximo de autismo. E ele não conseguia conversar com o filho. O filho não falava com ele. E se eu criar um produto em que meu filho fale comigo? Olha que coisa mais nobre que é essa. Ele criou um aplicativo em que, através de figuras, ele sabe quando o filho está com fome, ele sabe quando o filho tem sede, quando o filho está feliz, quando o filho está triste. Ele conseguiu restituir o que a gente chama de o afeto pai e filho. Essa startup foi acelerada junto com a gente. Hoje eles já fecharam, eles são mais de 200 mil famílias conectadas. Já estão traduzindo para outros idiomas o programa. E foi desenvolvido através de um problema familiar. Quantas pessoas têm problema familiar e poderiam desenvolver um produto? Eu não sou médico, eu não vou saber de saúde. Você não precisa ser médico para saber de saúde. O que você precisa é gostar do próximo. Então eu só finalizo com o seguinte, para a gente poder discutir bastante sobre isso. Inovar é o quê? Inovar é para a gente humanizar. Inovar é para a gente crescer. Inovar é para a gente economizar. E o principal, a gente precisa inovar para ajudar a saúde pública do Brasil. Por isso que o hospital tem essa frente 100% gratuita, voltado para o sistema público de saúde. E se a gente não trabalhar de forma em conjunto, associando governo federal, governo estadual, municipal e iniciativa privada, se não tiver essa associação, eu acredito que a saúde pública vai colapsar e a gente não vai ter condição de trabalhar, porque a gente vai precisar de muito apoio financeiro, humano e intelectual. Então, eu acho que a gente quis passar essa ideia do Arena para vocês, do Hospital de Amor. Eu sei que eu tenho meu tempo para falar, mas assim, eu estou à disposição para vocês quiserem perguntar para a gente depois. E mais uma vez eu queria agradecer em nome do hospital e dos nossos pacientes sobre essa possibilidade. Obrigado. Doutor Luiz, o senhor retorna, que tem umas perguntas já aqui para o senhor. Eu fiquei curioso com algumas, eu vou fazer algumas particular, não vou fazer uma consulta, mas vou fazer umas perguntas particular a respeito justamente do que o senhor falou e do que eu vi ali. Acho que o brasileiro fica curioso para saber se falta dinheiro ou não para a saúde pública. Fiquei curioso também com os seus 6 mil atendimentos por dia, né? Por dia. Na rede pública ou na rede outras redes filantrópicas, né? É uma comparação que a gente tem que fazer. Uma palavra, 15 minutos, senhor Ricardo César Cavalcante, presidente do Hospital do Coração de Alagoas. Bom dia a todos. Muito obrigado, inicialmente, cumprimentar o senador Stevenson Valentim, pela honra de estar nessa casa do Senado Federal e, com isso, cumprimentar a todos que fazem essa casa. Eu quero também agradecer ao senador Rodrigo Cunha pelo honroso convite e, ao mesmo tempo, parabenizá-lo por incluir neste debate uma entidade privada e, com isso, trazer também a discussão a visão daqueles que fazem a medicina fora do eixo público. Isso, sem dúvida nenhuma, pode, em determinado ponto, sobretudo naquele ligado às tecnologias, ser de alguma valia. E eu espero que ele esteja certo e que a gente possa contribuir com o debate. O Luiz já facilitou muito o nosso caminho, falando da questão do vulto financeiro que envolve o atendimento do paciente na rede única de saúde, no setor público, e também de um fato muito interessante, em que ele fala que a tecnologia a serviço da humanização. A gente sabe que isso tem sido um entrave para o estabelecimento pleno das tecnologias, notadamente da telemedicina, por se tratar de um tema que envolve máquinas e, portanto, por envolver atendimento à distância. E a classe médica, algumas vezes, tem tido alguma dificuldade no entendimento que a tecnologia, aliada a um bom serviço médico, ela seguramente se
interagem com a humanização é no sentido positivo, uma vez que facilita o trabalho médico e, sobretudo, leva esse serviço, senador Stevenson, àqueles que estão em situação de maior fragilidade social em áreas remotas. De forma que esse é um tema que acredito que talvez a pandemia da Covid-19, apesar de todas as suas mazelas, traga, de trazer ainda com mais força à luz o tema da telemedicina e a possibilidade de uma interação à distância entre médicos e pacientes. E minha função aqui, na realidade, já que sou do Hospital do Coração de Alagoas e, portanto, lido com a área cardiovascular, é de trazer alguma experiência que a gente teve na utilização de tecnologias que possam, de alguma forma, servir ao Estado e atuar naqueles menos favorecidos. Então, nesse momento inicial, eu reporto aqui uma experiência que nós tivemos por ocasião do início da pandemia, onde todos sabem que o poder público teve que montar diversas UTI, doutor Luiz, e naturalmente não havia, em Alagoas como no resto do Brasil, profissionais capacitados para terapia intensiva, sobretudo naquele paciente Covid tão grave. Então, no Hospital do Coração, e nisso a atividade privada talvez possa ajudar de alguma forma, por sua grande agilidade, nós montamos imediatamente em uma das UTIs que estavam desativadas, porque era a UTI pediátrica, a UTI para fazer cirurgia cardiovascular, que por conta da pandemia, por questões óbvias, teve suas cirurgias canceladas, já que em cardiopatia pediátrica não há uma urgência e o risco da Covid seria maior do que se postergar um pouco. Então, essa UTI foi desativada e nós gratuitamente oferecemos ao poder público, montamos e oferecemos uma UTI virtual, um centro de simulação realística. Então, treinamos quase 300 profissionais, entre médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, em terapia intensiva, sobretudo no que diz respeito à ventilação mecânica de pacientes. Então, aquele grupo que foi destinado às UTIs, eles tiveram, antes mesmo de começar a atuar, um treinamento no Hospital do Coração. Não, isso presencial. Presencial porque era um treinamento feito com equipamentos, demonstrando como se entubar um paciente, como se mexer no equipamento. Mas, posteriormente, nós, após esse treinamento que foi presencial, nós instituímos unidades robôs em 5 das UTIs principais do Estado, que estavam implantadas, e montamos o que nós chamamos de UTI virtual, que foi o quê? A equipe do Hospital do Coração se postou em uma sala, como se estivesse de plantão, e aí nós tínhamos o intensivista, Luiz, cardiologista, infectologista, pneumologista, ligados remotamente ao médico com pouca experiência que estava na UTI, e com isso, diuturnamente, nós discutíamos casos, e eu digo a vocês, isso foi uma experiência extremamente gratificante. Primeiro porque deu muito conforto ao médico inexperiente discutir casos e ouvir uma segunda opinião de um médico mais experiente. Então, isso, do ponto de vista de humanização do profissional, foi muito bom. E aí se estende à enfermagem e à fisioterapia. E, segundo lugar, e principalmente, porque a gente teve um ganho qualitativo muito grande. Esse projeto surgiu exatamente, na realidade era uma ideia que a gente já tinha anteriormente, talvez há mais, eu acho que já com uma década, Luiz. E aí, esse seu projeto é interessante, porque nós tínhamos esse projeto, tentamos financiamento no Brasil, tentamos no exterior, não conseguimos. E foi só na pandemia, pela urgência, que conseguimos o patrocínio para poder, de fato, levar isso a cabo. Mas o fato concreto é que aqueles médicos postados remotamente no Hospital do Coração, ligados por unidades robôs, com possibilidade de interface tanto de som e imagem, como também para rodar exames pesados como tomografia, muito importante na Covid. Essa discussão de caso clínico, essa orientação, a instituição de protocolos, a realização de ecocardiogramas à distância. Tivemos vários casos, senador Stevenson, em que uma pessoa não especializada, com um aparelho de eco, naquela UTI, realizava o eco, e o nosso ecocardiografista no Hospital do Coração via as imagens, dava o diagnóstico, e isso foi muito decisivo em vários casos. Da mesma forma, orientamos cardioversões elétricas. Então, imagine você orientar um choque elétrico no coração de um paciente que está do outro lado da cidade. E tudo feito com uma segurança muito grande, porque havia médico ponta a ponta. Não havia, era uma expertise, e essa expertise foi transferida através da tecnologia, com a imagem, com som, e
com interpretação de exames. Então, nós analisávamos tomografia em tempo, não em tempo real, porque a tomografia é um exame que você vê após a imagem, mas o ecocardiograma, por exemplo, é em tempo real, assim como o eletrocardiograma. Então, foi uma experiência iniciada pela iniciativa privada, mas destinada ao ente público, que criou uma situação de uma demonstração clara do uso de tecnologia, do uso da telemedicina, e olhe que em ambiente de extrema dificuldade, um ambiente de agudo, né, de crise aguda, em que você deu uma qualidade muito grande àquele paciente e àquele médico. Então, essa é uma iniciativa que, evidentemente, pode ser adotada pelo poder público. Nós temos um país de dimensões continentais, como todos sabem. Nós temos, senador Stevenson, algo em torno de quase 500 mil médicos, 400 e tantos. Isso para algo em torno de 5.500 municípios. Isso dá uma relação mais ou menos de 2,2 médicos por mil habitantes, que está um pouco abaixo da média mundial, que é em torno de 3,4, mas que é um número bastante interessante. Esse não é o problema. O problema é a distribuição geográfica. Pra você ter uma ideia, 60% dessa massa trabalhadora médica, 60%, está em apenas 40 cidades, que são aquelas cidades com mais de 500 mil habitantes, que pode ter um hospital, como o Hospital do Coração, como o Hospital do Amor, etc., etc. Tá? 70% desse município, aí você está falando de... Se você fala que você tem em torno de 5.500 municípios, em torno de 5.000 e alguma coisa, vão ser cidades com menos de 50 mil habitantes. Tecnicamente, cidades com grande dificuldade de ter um hospital com essa tecnologia mostrada aqui, do Hospital do Amor. E quando eu falo de tecnologia, eu estou falando daquela massa de conhecimento que só pode ocorrer diante de um atendimento em escala razoável. É preciso ter uma quantidade de procedimentos de atendimento para gerar um conhecimento que possa ser realmente robusto. Então, você tem, tecnicamente, uma impossibilidade de você ter em todas as cidades um grande serviço médico que entregue um serviço médico de qualidade. Então, é aí onde entra a telemedicina, onde entra a tecnologia voltada a auxiliar. Quer seja na ação de uma segunda opinião, do auxílio à decisão médica, no telemonitoramento, na teleconsulta, no ensino, que é algo que já se faz, e o SUS, os entes públicos, de uma maneira geral, têm feito um trabalho fantástico. Nós já temos hoje aí um arcabouço extremamente robusto, né, que precisa ainda ser mais consubstanciado e mais validado do ponto de vista legal, mas que já é um substrato aí absolutamente fantástico. Mas temos ainda alguma dificuldade de fazer isso se transformar numa entrega de serviço lá na ponta. Então, talvez o ente privado possa, se associando ao ente público, talvez dar um pouco mais de agilidade ou de entrega na ponta, que é o que interessa, ao paciente. Então, iniciativas como a que eu reportei, talvez possam ser utilizadas como exemplo de que é possível uma parceria público-privada, mas isso, evidentemente, que pode ser feito só pelo ente público, sem dúvida nenhuma. Tá? Isso foi feito com o ente privado por uma necessidade local, mas, evidentemente, que o poder público, o SUS, brilhou no combate à Covid e talvez tenha tirado de quem tinha dúvida sobre a necessidade desse sistema e sobre a sua alta qualificação pelo seu papel na Covid. Mas, evidentemente, que não é perfeito, até pela sua grandiosidade. E aí é importante que a classe médica realmente se conscientize e aceite, de fato, que a tecnologia médica, e notadamente a telemedicina, ela não só pode, como ela deve, como até diria que ela é inevitável, sobretudo para um país tão desigual e tão grande como o país. E, volto a insistir, medicina à distância com qualidade e com uma qualificação com o médico nas extremidades, ela é uma solução e ela é uma boa solução. De forma que eu espero que esse exemplo da UTI virtual e outros serviços, o Einstein tem feito isso de forma bem científica, e acredito que em breve a gente tenha
algum estudo de custo-efetividade, que é um outro tema extremamente importante, porque na coisa pública você há que ter também essa análise. Evidentemente que precificar a vida é algo muito complicado, mas em política pública as novas tecnologias elas precisam passar por esse crivo da custo-efetividade e a gente sabe que muito dificilmente a tecnologia ela peque ou ela perca nesse ponto. Tá? É necessário, naturalmente, grandes investimentos, mas, como bem mostrou o Luiz, o ganho, no final, ele tende a ser maior. A nossa UTI foi uma demonstração clara disso. Nós cuidamos com um grupo de 5 profissionais de praticamente 100 pacientes de UTI. Né? Por quê? Porque não precisaria discutir todos os casos. A gente tinha um médico na outra ponta. A gente discutia aqueles casos nos quais a alta qualificação, a expertise, né, aquele conhecimento específico fazia a diferença. Só que isso, grande parte das vezes, é o diferencial entre viver ou morrer. Né? Então, você pode não substituir isso, está fora de cogitação, mas você dá mais qualidade ao sistema, utilizando uma conexão entre essas grandes entidades dessas 40 cidades com mais de 500 mil habitantes, com grandes centros médicos que podem transferir, e até diria que devem transferir, o conhecimento, a tecnologia para bem daqueles menos assistidos que estão em áreas remotas. Tá? Então, essa seria uma abordagem inicial que aconteceu na Covid. Eu não sei se ainda tenho tempo, acredito que sim. Né? Ok, estou dentro, 2 minutos. Eu deixaria uma outra experiência que nós temos, essa não na fase aguda, mas em doença comum, né, que é o infarto agudo do miocárdio, em que nós tiramos o estado de Alagoas de um estado que não tratava o infarto agudo do miocárdio com a técnica chamada padrão ouro, que é a angioplastia coronária, e demonstramos, através da tecnologia da telemedicina, que isso poderia ser feito mesmo tendo um único centro no estado que pudesse fazer o procedimento, simplesmente acelerando o diagnóstico e acelerando a transferência desse paciente, e isso através de telemedicina. Se houver possibilidade, a gente pode demonstrar essa experiência. Eu trouxe alguns slides e acho que seria bem interessante do ponto de vista de logística, do que pode ser feito no Sistema Único de Saúde. Trouxe. Está aí. Se puder, então. Ok. O seguinte. Está aqui. Aqui a cirurgia é completa. Ok, então veja, é preciso falar um pouquinho disso, mas vou fazê-lo bem rapidamente. Esse é o estado de Alagoas, um estado com aproximadamente 3 milhões de habitantes, dividido em 2 macro-regiões, aquela do litoral e Zona da Mata, onde estão as cidades principais, onde está a cidade principal com os grandes centros hospitalares, na capital, que é Maceió, e a segunda macro-região, que é o Agreste e o Sertão, e cujo centro é Arapiraca. Tá? Então, os pacientes que até 2015 infartavam no estado de Alagoas, eles tinham uma conduta mais expectante. Alguns faziam trombolítico, que é uma medicação feita para dissolver o coágulo que causa o infarto, mas nenhum deles fazia a angioplastia primária, que é o tratamento ouro. Então, vejam aqui, são dados do DataSUS. Entre 2010 e 2014, o estado de Alagoas fez apenas 4 angioplastias. Veja que o infarto, assim como o AVC, são as principais causas de morte no estado de Alagoas. Né? Na sequência vem o câncer. Então, a principal causa de morte não era tratada. Isso em 2014. Nós assumimos, através de uma fundação, esse desafio de implantar dentro da rede de cuidados do infarto do SUS o tratamento do infarto. E o que a gente fez foi simplesmente juntar as pontas. E aí, onde eu trago a mensagem de que a telemedicina e essas tecnologias, elas podem brilhar. Evidentemente que, para que as coisas caminhem bem, há que se ter algum grau de organização, e o primeiro ponto é que todo mundo fale a mesma língua e faça tudo dentro de uma mesma lógica. Então, para isso, foi implantado um protocolo para que todo o Estado tratasse o problema da mesma forma, conversasse com a mesma língua. E também, através do nosso centro de treinamento,
nós gratuitamente implantamos, fizemos treinamento daquelas UPAs, daqueles hospitais que lá na ponta, no sertão, por exemplo, tratavam infarto. A gente sabe que grande parte dos pacientes infartados falecem nas primeiras 2 horas de parada cardíaca que pode ser revertida. Então, treinamos aquelas equipes em ressuscitação cardiopulmonar como parte do programa, mas fundamentalmente o que nós fizemos foi juntar as pontas. Então, vejam, nós já tínhamos no Estado um financiamento, tanto municipal como estadual e federal, para tratar o infarto agudo do miocárdio. Nós tínhamos as UPAs funcionando plenamente, nós tínhamos um grande serviço que é o SAMU e nós tínhamos um hospital que atendia esses pacientes. O infarto, senador Stevenson, a gente tem que tratar no máximo dentro de 12 horas, o ideal é dentro de 6 horas, senão o músculo morre, você vai gastar os recursos, ocupar o leito e não vai evitar que o paciente perca a função cardíaca. E quando isso acontece, ele perde a força de trabalho. Como a grande parte do Estado, o trabalho é braçal, ou seja, ele usa a força física, ele fica inviabilizado completamente para o trabalho. Então, há um dano social aí muito grande. Então, mas já existia essas entidades e já existia o custo. O que é que nós fizemos? Nós implantamos telemedicina, teleeletrocardiografia e rearrumamos, ou seja, linkamos esses atores. Então, as pessoas que estavam na UPA, elas agora tinham um diagnóstico preciso, feito em, no máximo, 5 minutos, de um eletrocardiograma já laudado. A partir desse momento em que era feito o diagnóstico de infarto, e era feito por um médico, mas com auxílio de um especialista na outra ponta, esse caso, ele saía do domínio privado daquele médico, ou seja, não havia mais a opção dele não tratar aquele paciente, porque quando esse diagnóstico era feito, era disparado um alarme. Para mim, que organizava o sistema, para um médico que estava no SAMU, o bombeiro também entrou nisso, para o pessoal do HGE e para a equipe que nós tínhamos de sobreaviso para fazer a intervenção. Então, se iniciava um grupo de discussão que utilizava a rede WhatsApp, não havia um sistema mais otimizado e até mais efetivo. Mas o WhatsApp se viu muito, a gente criava um código, não se colocava o nome do paciente, se discutia aquele caso. E aí foi interessante, senador Stevenson, que mesmo os pacientes que não conseguiram se meter em angioplastia tiveram redução de mortalidade. Mas como? Qual é a mágica? É que o médico, a partir do momento que o caso ia a público, ele evidentemente tinha um pouco mais de cuidado, de não deixar de fazer, por exemplo, a aspirina, etc, etc. Então houve um ganho global. Mas eu vou mostrar o que houve, de fato, em relação a um ganho específico para o qual foi o projeto. Então, veja, na realidade o que nós fizemos foi linkar todos esses atores através de uma coisinha chamada telemedicina e, mais especificamente, teleeletrocardiografia. E, com isso, a gente iniciar um processo para tratar, para fazer aquele paciente da cidade remota chegar na capital e fazer a angioplastia. E foi bonito, porque vários casos nós trouxemos até de helicóptero, como se a gente estivesse nos Estados Unidos, porque isso foi possível. Então, veja, até 2014 nós tínhamos uma mortalidade estadual de infarto de 19%, algo muito, muito diferente do que nós conseguimos, por exemplo, lá no Hospital do Coração, que era na mesma época de 4,3%. Então, imagine, você ter 3 vezes mais chance de morrer porque não tem acesso a uma tecnologia. Veja que com o programa a gente conseguiu trazer isso para 5%. Então, um ganho e uma demonstração clara de que é possível salvar vidas com o que já tem, desde que essas instituições ou que essas entidades, elas conversem entre si. E é isso que faz a tecnologia, colocar os atores para conversar entre si. Então, nós temos, sem dúvida nenhuma, e eu peço até desculpa aos que fazem, de fato, o grande trabalho brasileiro que é feito pela rede pública e não pela privada, mas, de fato, se há um problema de financiamento, a gente sabe que há também um problema de gestão. Não culpa do gestor, mas sim de um sistema que não conversa entre si. O que nós fizemos, senador, foi simplesmente linkar aqueles vários atores e colocá-los em prol de um ato único, naquele momento específico, levar esse paciente rapidamente para fazer uma angioplastia. Então, esse foi o resultado e a gente ficou muito feliz que isso tenha acontecido. Tá? Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para falar um pouco de que é possível a tecnologia ser utilizada no ambiente público de saúde, que é o que, de fato, ajuda a população. Veja, em números absolutos, nós saímos de 4 em 2 anos para 446
446 é um número daqueles que conseguiram chegar naquela janela e, portanto, foram beneficiados em abrir a artéria e recuperar músculo. Além disso, havia um universo de pacientes que iniciava o programa porque tinha uma alteração do eletro e que, naturalmente, mesmo não estando infartado, estava em vias de infartar, estava com o que chamamos de síndrome coronariana aguda, que também tem mortalidade, que pode se transformar num infarto e que, às vezes, já é um infarto que não alterou ainda o eletro. Esse pessoal também foi trazido. Então, veja que o número absoluto foi de 853 angioplastias. Então, isso é o que se consegue com tecnologia a serviço da boa medicina, sendo utilizada por médicos que já estavam atuando e que encontraram ali um parceiro. Por isso que eu faço um apelo aos que ainda são resistentes ao uso de tecnologias que atuam remotamente, porque, senador, isso literalmente não é uma opção para o Brasil. Não se trata, na minha visão, de se discutir se o sistema deve ou não utilizar essas tecnologias, e eu falo aqui mais deliberadamente da telemedicina. É como utilizá-la. Então, evidentemente, que a gente precisa avançar realmente numa segurança jurídica, num ordenamento, e já há, como eu falei anteriormente, um material excepcional já realizado, e no mais é implantar. E acredito que o setor privado pode sim dar uma contribuição, até nem que seja com esses exemplos. Então, agradeço mais uma vez a possibilidade desse debate. Doutor Ricardo, eu achei espetacular a apresentação do senhor. Eu estou atento desde o início, começou pela pandemia, antes de passar a palavra para a senhora Clarice Matias, em seguida os demais palestrantes, mas o senhor guarde uma pergunta para o senhor responder depois. De quem foi que teve essa ideia, essa iniciativa? O senhor uniu pontas, uniu o que já existia. O senhor mostrou ali. Certo, mas partiu de quem, essa união? Essa fui eu mesmo. Partiu da instituição privada. Por que eu quero perguntar isso aí? Porque parece que para o público é mais difícil colocar essa tecnologia para funcionar, parece que é mais difícil ter alguém que tenha essa iniciativa. A gente tem hospitais públicos referência, perfeito. Foi comentado aqui a questão do desperdício de remédio, de insumos, de material de limpeza. É um desperdício que a gente não consegue enxergar na iniciativa privada. Então, o meu questionamento era só esse que o senhor já antecipou. De quem foi que partiu essa iniciativa de pegar essas pontas que já existem, esses profissionais que já estão ali na atuação, e convergir para um ponto só. O único problema aí é o WhatsApp sair do ar. O único problema era o WhatsApp sair do ar, porque parava de funcionar o sistema que o senhor montou. Era só essa dúvida que eu tinha. Partiu de quem essa ideia? Então, é interessante que, como uma ideia exitosa que o senhor mostrou, que saiu de um número altíssimo para um número reduzido, salvando vidas, diminuindo o custo público. Então, ideias como essa que a gente traz como exemplo que tem que ser replicada. Eu vou passar a palavra agora para a senhora Clarice Matias, a presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, para a senhora falar por 15 minutos, tá bom? Me perdoe se eu deixei a senhora após os homens, porque eles estavam aqui presentes. Eu devia ter colocado a senhora no início. Me perdoe o falta de cavalheirismo. Não, sem problema. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre esse final, né, de Outubro Rosa e mostrar para vocês um pouco o que a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica tem feito em relação ao aumento de acesso de mulheres a medicamentos. E falar um pouquinho da importância, né, do Outubro Rosa. O Outubro Rosa foi criado no final da década de 90, em Nova York, e ele tinha como objetivo justamente chamar a atenção das mulheres em relação à problemática, né, da detecção precoce em câncer de mama. Como foi muito bem falado anteriormente, com a detecção precoce e com o tratamento precoce de pacientes com câncer, nós temos como evitar gastos que são absolutamente fenomenais nos dias de hoje. É muito preocupante que durante a pandemia nós tivemos até 50% das mulheres, tanto no setor público como no setor privado, que não fizeram seus exames de rotina. E isso certamente vai criar um problema assustador para
nos próximos anos. Então, é uma preocupação muito grande da sociedade. Eu gostaria de compartilhar com os senhores uns breves slides em relação ao que nós temos feito para aumentar o acesso. Vocês conseguem ver meus slides? Conseguem ver? Então, o que tem acontecido em relação ao acesso a medicamentos oncológicos no Brasil? Eu não tenho qualquer potencial conflito de interesse para essa apresentação. Só lembrar vocês um pouco o que é a SBOC. Nós somos 2.500 associados, médicos oncologistas e profissionais da área de saúde de oncologia. Nós atuamos em todo o Brasil. É uma entidade civil de cunho científico e social sem fins lucrativos. Nós participamos do Conselho de Câncer do Ministério da Saúde, da Câmara Técnica de Oncologia do CFM, e nós apoiamos nossos membros através da educação médica continuada, defesa profissional, várias parcerias nacionais e internacionais. E, atualmente, nós fornecemos suporte aos 3 poderes, ao Executivo, através de suporte às áreas técnicas do Ministério da Saúde e agências de saúde, sempre que chamados. Ao Legislativo, nós temos um relacionamento com frentes parlamentares para pareceres técnicos, além de monitoramento de projetos para os quais nós somos convidados. E, em relação ao Judiciário, nós fornecemos suporte técnico a juízes e ao Ministério Público Federal. Então, o protagonismo da SBOC, na verdade, começou há alguns anos atrás, na gestão do doutor, final da gestão do doutor Gustavo Fernandes, início da gestão do doutor Sérgio Simon, com a submissão do trastuzumab. O trastuzumab é um medicamento venoso que absolutamente mudou a história da oncologia feminina. Então, mulheres que são tratadas com trastuzumab, elas têm um ganho de sobrevida global que nunca foi descrito anteriormente. E, em 2017, nós submetemos uma outra medicação à Conitec, também para o tratamento de pacientes HER2 positivos também. E ambas as medicações foram avaliadas pela Conitec, foram incorporadas, né? Isso foi fantástico. Toda a sociedade médica e civil celebrou essa incorporação. Houve, inclusive, muita reverberação a nível internacional. Mas, infelizmente, existe uma lei de 180 dias, que é o decreto 7646/11, e, apesar do pertuzumab ter sido incorporado em 4 de dezembro de 2017, o acesso aconteceu em 2 de junho de 2018, né? Vários 180 dias passaram e foi realizado finalmente um acordo em 3 de 7 de 2020 para a compra desse medicamento. E, na prática, esse medicamento só foi recebido no SUS no final de 2020. Eu me ative para essa apresentação apenas aos medicamentos relacionados ao câncer de mama, mas eu posso dizer aos senhores que o problema em relação ao câncer de rim, que nós temos mais 2 medicamentos que já foram incorporados, nós não temos acesso em todo o território. E mais ainda para melanoma, onde nós temos também 2 medicamentos que já foram incorporados no início da minha gestão, em 2020, e que ainda não foram também disponibilizados para a população, é uma situação extremamente triste e grave. Então, na verdade, nós temos muitos dias de atraso em relação ao caso do pertuzumab, tá? Enquanto isso, nós fizemos uma série de movimentações, de chamadas ao Ministério da Saúde, várias discussões. E por que incorporar e negociar o preço depois? Por que isso não pode ser visto logo no início, né? Existe a necessidade absoluta de um fluxo oficial público depois dessa incorporação. Então, na verdade, nós precisamos, em relação a todos os medicamentos, novamente, só estou citando esses 2
por conta do Outubro Rosa, mas nós precisamos viabilizar todo esse processo de forma mais transparente e que chegue à população de uma maneira mais diligente. Então, a SBOC ingressou recentemente como amicus curiae em relação ao Ministério Público Federal para impedir que essas incorporações via Conitec sejam condicionadas a negociações futuras de preço. Nós precisamos obrigar a União a fazer uma compra centralizada dessas tecnologias ofertadas ou estabelecer algum tipo de financiamento e controle adequados. Nós não sabemos se isso vai resolver o problema, mas nós com certeza aprendemos, né, que a incorporação, o processo vai absolutamente tranquilo dentro da Conitec, com transparência dentro das reuniões, critérios claros de aumento de sobrevida nessa população, mas pós-incorporação nós entramos numa zona extremamente vermelha, cinzenta, onde não existe um fluxo claro pós-incorporação, não existe uma inteligência estratégica, não existe uma negociação de preços, não existem modelos de negociação e não existe um modelo de centralização para assistência oncológica adequada. Então, os dados de desfecho precisam ser utilizados para essa tomada de decisão. Gostaria também de chamar a atenção dos senhores para que, recentemente, nós liberamos um documento juntamente com o INCA, que é chamado de Estudos de ETATS, que é um grupo de trabalho de acesso ao tratamento sistêmico, que vai discutir vários gargalos, em relação ao acesso a oncológicos dentro do SUS e compartilha aprendizados e colaboração. Então, só finalizando, a SBOC está fazendo 40 anos esse ano, e nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de discutir com os senhores e estamos absolutamente à disposição para criarmos vias de acesso realmente para os nossos pacientes. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Clarissa Matias. Obrigado. Para dar celeridade à nossa discussão e retornar com algumas perguntas, passo a palavra agora para o chefe da Divisão de Detecção Precoce e Apoio à Organização da Rede do Ministério da Saúde, o senhor Arne Migovic, acho que é isso, que nome, Rocha dos Santos. 15 minutos com a palavra. Bom dia a todos, eu vou compartilhar a minha apresentação. Só um segundo. Não me habilitaram para compartilhar a tela aqui, tem que alguém me habilitar. Pronto. Então, quando eu recebi aqui o convite ontem, no final da tarde, né, o tema da inovação na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer, né, foi um tema bastante amplo. Eu trouxe esse para dar um aporte aqui para contribuir um pouco como interpretar essas evidências, né, como avaliar essas evidências e essas inovações tecnológicas. O convite foi no sentido do tema câncer, né, mas ele se aplicaria também à cardiologia, que é em grande parte se aplicaria à cardiologia também, que é outro tema em discussão aqui. Então, em relação ao controle do câncer, nós temos diversos tipos de ação, né, desde a promoção, prevenção primária, detecção precoce, que tanto para câncer como na cardiologia também não são apenas exames de check-up, né, em assintomáticos, mas também essas ações para indivíduos com sinais e sintomas iniciais suspeitos, né, de organização do sistema de saúde, toda essa questão mais da forma de fazer, a inovação da maneira de fazer, né, de coordenar o sistema, organizar o sistema de saúde, né. O diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos. Então, são uma série de ações, né, em várias vertentes, né. E as inovações são as mais diversas. Então, né, eu queria informar um pouco, assim, como tomador de decisão, né, quais são algumas linhas gerais, antes de chegar na questão do custo-efetividade, né,
o que se deve avaliar, né? Então, a gente deve focar em avaliar se há uma evidência de benefício real e se quantificar esse benefício e quantificar também os danos daquela intervenção. Então, isso é o básico, né? A qualidade da evidência científica e a quantidade desse benefício e também os danos dessa ação de saúde, né? Então, a evidência científica vem nesse sentido de dar um subsídio para a tomada de decisão tanto do médico, profissional de saúde, quanto dos gestores, dos políticos, né? Para embasar a política de saúde em geral, né? Então, o objetivo é da ciência, das evidências, em que a prática de saúde está baseada, da força de evidência também e das inferências, né, das conclusões que são possibilitadas por essas evidências existentes. Então, a melhor evidência disponível, né? E a evidência é dinâmica, né? Ela vai mudando pode ir mudando ao longo do tempo, né? E existem alguns estigmas em relação à saúde baseada em evidência, né? Ela não é uma forma de economizar. O objetivo não é tirar a autonomia do médico, do profissional de saúde, e não é impedir a individualização da medicina e do cuidado. Pelo contrário, ela é um complemento a tudo isso, né? Ela ajuda a gente, o pesquisador e também o gestor, a delinear quais são as perguntas de pesquisa importantes, né? Fazer a busca de toda a evidência que existe no mundo sobre aquele assunto, né? E avaliar criticamente as evidências científicas que existem, né? Porque existem muitas evidências, muitas inovações, muitos estudos saindo, mas a qualidade deles difere, né? Então, é necessário interpretar corretamente os estudos e a sua qualidade, né? Então, para ter uma diretriz baseada em evidência, a gente deve mostrar as incertezas que existem sobre aquele tema, as incertezas científicas, né? Quais são as evidências que embasaram aquelas recomendações e se basear nas melhores evidências disponíveis para a tomada de decisão. Mas o que é evidência? É um tema um pouco desgastado, né? É a experiência pessoal no profissional? É a opinião do especialista? É um consenso de especialista? É o resultado do mais novo estudo? Tudo isso é evidência. Então, por que há tanta discordância? Por quê? Tem a validade da evidência, né? A qualidade de cada estudo. É a melhor evidência disponível que embasa a decisão? O contexto na aplicação é correto? Ela está sendo bem interpretada? Então, é por isso que existe essa pirâmide de evidências, né? O nível mais baixo é um consenso de especialistas que tem mais incerteza. Novos estudos, né, que saem são outro nível baixo também. E a revisão de todos esses estudos, que é a revisão sistemática, é um nível maior. E a diretriz baseada em evidência deve se basear nisso. Mesmo diretrizes internacionais famosas, elas misturam assim, níveis de evidência mais alto com consenso de especialistas, e isso às vezes confunde os profissionais de saúde, né? Então, deve-se sempre basear na melhor evidência disponível, né? E as diretrizes baseadas em evidência devem focar na seleção, avaliação da qualidade das evidências, né? E elaboração de recomendações com base nessas melhores evidências disponíveis e aplicadas corretamente, né, ao contexto que se quer implementar a evidência científica. Que esse é um outro desafio, né? A implementação da evidência na prática do sistema de saúde, que é um desafio gigante, que tem diversas barreiras e que é toda uma área de pesquisa também nova, né, de ciência da implementação. Então, essa transparência, como se faz as recomendações, a reprodutibilidade, o rigor metodológico, que são as características principais de uma diretriz clínica baseada nas melhores evidências disponíveis para se avaliar incorporação e inovações em saúde, né? O método, né, é uma revisão sistemática de toda a literatura científica que existe sobre aquele tema, não uma revisão que a gente chama de narrativa tradicional da literatura, né, científica. Os critérios de elegibilidade dos estudos que vão ser selecionados para a diretriz, eles são pré-definidos, né? Não é segundo a conveniência ou se algum especialista já conhece aquela evidência. As recomendações são baseadas na evidência, não as evidências escolhidas são baseadas nas recomendações que já se tem de antemão pela opinião do grupo, né? Então, é uma mudança de paradigma que a gente tem tido de uns anos para cá, né, da forma de se fazer diretrizes e recomendações, né, que deve pautar essa forma de a gente
avaliar e escolher, selecionar as evidências científicas para a implementação do sistema de saúde. E agora, esse novo modelo, né, é um modelo colaborativo, em que a gente tem os especialistas no tema, né, no comitê gestor, e a gente tem também especialistas no método, né, e esse grupo todo em conjunto que vai conseguir criar a melhor diretriz possível, juntando todos esses aspectos que eu mencionei e que eu espero que possa iluminar essa discussão de inovação para o sistema de saúde. Então, agradeço e fico à disposição aqui para contribuição no debate. Obrigado, senhor Migovskis. Acho que eu pronunciei certo agora. Sim, Vamos passar. É isso? Desculpa por ter errado, viu? Vou passar para o senhor Marcos César de Oliveira Pinto, diretor do Departamento de Empreendedorismo Inovador do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom dia, estão me ouvindo agora? Ótimo. Bom, antes de mais nada, agradecemos aí, em nome do ministro Marcos Pontes, ao convite do Senado Federal, né, em especial ao senador Rodrigo Cunha, que propôs a realização dessa reunião. Saúdo aí também o senador Stevenson, que está presidindo os trabalhos. Saúdo os colegas de mesa, né, em especial a fala do Luiz Romagnolo, né, do Hospital de Barretos, foi muito marcante para mim, porque meu pai, quando estava com câncer, a gente procurou o hospital e exatamente no caso dele ele estava em estágio 4, então caiu exatamente como uma luva, como um exemplo. Infelizmente o hospital não pôde acolhê-lo, né? A gente já estava num cenário de paliativo, mas demonstra como de fato a gente precisa evoluir muito em relação a essa questão do tratamento do câncer, né? Na verdade, a inovação ela é fundamental para o desenvolvimento da saúde por várias razões. Primeiro, hoje em dia, por uma questão de expectativa dos usuários, né? A gente está acostumado a fazer tudo pelo celular, né? Ter essa comunicação, essa facilidade, mas às vezes a gente ainda tem que imprimir resultado do exame para levar para o médico. Quer dizer, a saúde ainda precisa, em vários aspectos, né, de uma transformação digital. Então, isso está muito claro. E isso é a expectativa do cidadão. Além disso, é óbvio que a gente precisa, né, desenvolver novos tratamentos, não só para o câncer, como várias doenças, e Covid aí foi um caso de sucesso fantástico, né, que a gente desenvolveu vacinas em tempo recorde, mostra como a inovação é importante. E, além disso, o que já foi falado aí pelos colegas de mesa, né, a questão do aumento da eficiência. O único jeito da gente fazer mais com menos em termos de política pública é por meio da inovação e da tecnologia, né? Se a gente não usa inovação e tecnologia, a gente faz menos com menos ainda. E isso é particularmente importante na saúde, em que os custos só tendem a aumentar nos próximos anos. O câncer, ele obviamente impõe desafios adicionais. Primeiro porque a gente sabe muito bem, né, os senhores melhor do que eu, da imensa variedade de tipos e de protocolos de tratamento, né? Então, chato eu dar outro exemplo pessoal, mas a minha mãe teve um colangiocarcinoma, que é um tipo de câncer relativamente raro, e eu percebi que os médicos, apesar dela morar numa cidade de médio porte, que tem uma tradição muito grande de medicina, eles não sabiam direito o que fazer com ela, né? Ela até faleceu relativamente rápido, sofreu menos, mas claramente é um exemplo de como o câncer é uma doença complexa de ser tratada, porque não é um câncer, são milhares de cânceres possíveis, né? Além disso, a gente tem esse envelhecimento da população e como a gente melhorou aí o tratamento de outras causas de morte, principalmente doenças cardiovasculares, o que está acontecendo? O que está sobrando, entre aspas, é o câncer, né? Então, e além disso, obviamente, tratamentos de câncer são muito claros, muito caros, né? E a gente até tem um debate, às vezes, que a gente tem que fazer, porque temos tratamentos que são muito caros e pouco efetivos, com custo-benefício baixo. Então, nesse aspecto, a inovação, de novo, é muito importante para a gente tentar reduzir o custo e aumentar também a efetividade desses tratamentos. Bom, como que o Ministério pode contribuir para
darmos um avanço em relação a isso. Tá? A gente tem uma série de ações para apoiar a inovação e a transformação digital na saúde. Algumas ações, elas são genéricas, né? Elas são para todos os setores, mas elas acabam atendendo o setor de saúde também. No ponto de vista, começando do específico, né, a gente tem o que a gente chama da Câmara de Saúde 4.0. Essa Câmara ela está agora em fase de implantação, a gente está construindo isso aí com o Ministério da Saúde, com o DataSUS especificamente, e a gente quer tratar de vários temas nessa Câmara de Saúde 4.0, tais como a questão de telemedicina, né, a questão de monitoramento remoto que, inclusive, há muito que pode ser feito com a internet das coisas. Eu estive em Recife na semana passada e tem uma startup lá que desenvolveu um monitoramento de tubos de oxigênio por internet das coisas. Então, ele verifica tanto a vazão, se a vazão está correta, como ele informa quando está acabando aquele tubo, porque senão, historicamente, a pessoa que precisa de oxigênio em casa ficava com vários tubos lá, não sabia direito qual que está cheio, qual está vazio, e nesse sistema a gente tem uma melhoria de eficiência, né, e uma redução de desperdício muito grande, que vai muito em linha com o que foi mencionado nas falas anteriores. E é claramente um exemplo de como a gente pode usar inovação e tecnologia, nesse caso por meio de startups, né, para melhorar a qualidade na prestação do serviço e reduzir o custo. Tá? Além disso, dentro da Câmara de Saúde 4.0, um tema fundamental vai ser o tema de inteligência artificial. E a gente vai, nesse sentido, usar isso em conjunto com a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que a gente já tem dentro do Ministério, que pode apoiar iniciativas nesse sentido. Um outro tema muito importante para a gente é exatamente o apoio ao empreendedorismo inovador. Né? Então, a gente tem vários programas de apoio a startups. Então, vou citar 2 programas aqui. A gente tem, por exemplo, no programa Conecta Startup Brasil, e veja, não são programas para a área de saúde, mas no Conecta a gente apoiou quase 20 startups da área de saúde. No programa Centelha, que é um programa de ideação, né, que apoia as startups numa fase inicial, a gente apoiou mais de 70 startups da área de saúde e destaco, entre elas, 4 que trabalham especificamente com câncer. Né? Uma delas, inclusive, que é de Alagoas, né, que é aí do estado do senador aí que solicitou o tema, né, que faz o que a gente chama de oncologia de precisão, que é muito interessante. Né? Tem uma outra do Mato Grosso do Sul que desenvolve medicamentos para o câncer, uma que está, 2 que estão no Espírito Santo, e uma delas que está desenvolvendo aí soluções de inteligência artificial aplicada a exames de imagem, que obviamente é algo muito importante, né? E vou dar um exemplo de novo do meu pai, que os exames de imagem eram confusos, então o diagnóstico demorou muito e com isso aumentou muito o sofrimento dele, até acho que ele viria a óbito de qualquer forma. Mas o diagnóstico tempestivo é importante não apenas para evitar o óbito, mas também para se dar um tratamento mais adequado, né? Além disso, a gente aprovou o Marco Legal de Startups recentemente, né? Foi um trabalho conjunto nosso com o Ministério da Economia, no qual o Congresso Nacional teve um papel sensacional, né? De ter tido uma tramitação super célere, né? A gente enviou em 2020, 2021 já estava aprovado. E no Marco Legal de Startups eu destaco, né, 2 instrumentos, o sandbox regulatório e a compra pública de inovação, especialmente a compra pública de inovação, porque eu entendo que pode ser um caminho muito útil para os governos, não só o governo federal, mas também governos estaduais e municipais, de comprarem tecnologias inovadoras na área de saúde para enfrentar esses desafios que a gente está discutindo hoje, né? E, por último, aí temos uma novidade importante, né? A gente está retomando os investimentos em ambientes de inovação, tais como parques tecnológicos, centros de inovação, hubs de inovação. A gente tem um edital que a gente pretende lançar no ano que vem da FINEP, que vai investir recursos nesses ambientes de inovação, e a gente ficaria muito feliz, né, se a gente, dentre as propostas, a gente receber propostas de ambientes de inovação da área de saúde, porque a gente entende que, né, esse modelo que está sendo gestado aí, desenvolvido em Barretos, é um modelo que faz todo sentido
da gente construir um ecossistema de inovação ao redor de instituições de excelência, né, que envolvam aí universidades, empreendedores, startups, né, laboratórios que permitam a realização de pesquisas. A gente acha que isso vai ser muito importante para a gente avançar a inovação na área de medicina, né, e especialmente aí para enfrentar o câncer, né. E nesse sentido, já encerro minha fala pelo adiantado da hora, sinalizando algumas parcerias em potencial, né. Então a gente, obviamente, quando a gente institui a Câmara, a gente quer muito ouvir os atores do ecossistema, então a gente vai convidar aí o pessoal dos hospitais de excelência para fazerem falas dentro da Câmara, né? A gente tem todo o interesse em fazer uma parceria com o Ministério da Saúde, ou mesmo, quem sabe, com recursos aí de emendas do Congresso Nacional, para desenvolver um programa de apoio a startups específico para a área de saúde. Como eu falei, nos programas genéricos, aí a gente já está apoiando quase 100 startups, mas o setor de saúde tem especificidades e a gente teria condição de desenvolver um programa específico para atender a essa área, né? A gente também tem a Câmara de Inovação, que é um espaço que a gente pode ter uma construção conjunta de políticas públicas. E, por último, a gente também tem todo o interesse aí de conversar com estados e municípios a respeito da aplicação aí, desses instrumentos de compra pública de inovação. Então, estados e municípios que tiverem o interesse em fazer compras públicas de inovação, inclusive voltadas para a área de saúde, né, como a lei é nova e a gente sabe que a gente escreve leis muito bonitas às vezes, mas que elas demoram para pegar. Então, a gente quer dar um apoio técnico nesses processos para que a gente consiga gerar uma massa crítica, né, para disseminar a inovação realmente por todos os governos, e a inovação ela realmente pode acontecer em qualquer lugar, né? E como eu falei, os exemplos das startups que a gente tem de vários estados diferentes mostram muito claramente isso. Então a gente conta realmente com essa disposição, né, dos entes federados, e a gente tem todo o interesse em apoiar esse tipo de iniciativa. Então é isso, ficamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado, senhor Marcos César de Oliveira Pinto. Eu ia fazer uma pergunta ao senhor, mas eu acho que não vai valer, não vai dar tempo. Mas a minha pergunta, acho que é mais uma reflexão. Então, para o senhor ficar, para o brasileiro refletir. Tem como a gente ser um país inovador, um país tecnológico? Tem como o nosso país estar na vanguarda ou estar pelo menos próximo a quem se aproxima de um desenvolvimento tecnológico para a resolução de problemas do dia a dia das pessoas, sem investimento, sem dinheiro? Só para reflexão. Antes de passar a palavra para o último, vou dar 5 minutos, porque o senhor não está inscrito, senhor Guilherme Chances. Então, em 5 minutos, o senhor vai ter tempo de expor suas ideias. Eu vou deixar a pergunta já para os dois que foram direcionados aqui. O senhor Renan Torres, do Paraná, ele direciona aqui a pergunta para o senhor Ricardo e para o senhor Luiz. É uma pergunta genérica. Eu espero que os dois respondam dentro do prazo aí, vou dar uns 3 minutos, devido ao passar do tempo. Ele pergunta quais dessas tecnologias que foram apresentadas aqui, por ambos ou por todos, podem ser implementadas de maneira ampla e rápida para o usuário do sistema SUS. Dentro dessa mesma pergunta, eu pergunto para os dois, por que, então, dessa dificuldade da implementação de certas tecnologias no setor público, no serviço público? Então, senhor Guilherme, depois que o senhor Guilherme falar, se o senhor também quiser, dentro do tempo, falar sobre esse questionamento, o senhor vai ter 5 minutos para falar. Perfeito. Bom, primeiramente, muito bom dia. Vou ser pontual, presidente. Queria só trazer uma contribuição com base em algumas coisas que o doutor Luiz aqui falou, o doutor Ricardo também, né, corroborando um pouco essa dificuldade nossa, né, que a gente tem de tornar a saúde pública ou a tecnologia, a inovação na saúde pública, algo de fato capilar dentro do país, né? A gente vive hoje, né, uma situação onde 73% das startups do país, elas estão, né, infelizmente, presentes só em 10 cidades do Brasil, né? Uma dificuldade que a gente tem, de fato, tornar capilar essa tecnologia que a gente desenvolve em Barretos, que a gente desenvolve em Maceió, que a gente desenvolve em várias cidades, levar, de fato, para outras regiões do país. Hoje, apesar de figurarmos aí
entre as 12 maiores economias do mundo, a gente ocupa hoje a posição número 62, quando o assunto é aplicação de tecnologia e de inovação em cenários reais dentro das indústrias. E tem um dado aqui da consultoria Grant, uma consultoria norte-americana, que ela diz que no Brasil, a cada real que é investido em uma nova startup brasileira, isso reverte R$ 5,84 para a economia em forma de geração de riqueza dentro de 3 anos e R$ 2,89 volta em forma de contribuição de salários, em forma de contribuição previdenciários, trabalhistas, como um todo. E nesse modelo que o Dr. Luiz contribuiu aqui, que o Dr. Luiz falou, eu acho que é importante a gente salientar uma transformação na forma de fazer inovação. A gente tinha, não só na saúde, né, mas em outras indústrias, em outros segmentos do país, um modelo que ele era estritamente fechado, que era justamente essa inovação que acontecia da porta para dentro das instituições. E os modelos que a gente está conversando aqui, que a gente discutiu, eles são modelos que eles são essencialmente modelos abertos de geração de inovação. Aqui a gente fala desses empreendedores no centro do processo, mas principalmente trazendo academia, trazendo poder público, trazendo iniciativa privada, trazendo capital de risco, seja público ou privada. Aí entra a participação dos editais de fomento, a fundo perdido, essa contribuição de fato, para que a gente possa transformar projetos, ideias em soluções que vão gerar resultados reais, né, na vida do paciente, na jornada do paciente. E uma frase que me marcou na fala aqui foi que a tecnologia não é mais uma opção. E quando o Dr. Luiz traz esses dados de que a inflação médica ela cresce de forma desproporcional à nossa inflação econômica, isso quer dizer que o sistema não é sustentável num prazo de 5, 8, 10, 15 anos daqui para frente. Enquanto o meu salário, né, o nosso salário cresce em uma proporção de 5, 8%, o custo médio da saúde cresce 15, 18, 20%. Isso, em determinado momento, torna o sistema de saúde totalmente insustentável. E é isso, né, que eu acho que o Dr. Ricardo traz a fala de que a tecnologia não é mais uma opção. Se a gente não se aliar, se a gente não trazer a aplicação dessa tecnologia para dentro das instituições, mas trazendo um contraponto dessa inovação fechada para um modelo cada vez mais aberto, trazendo poder público, como nós estamos fazendo aqui agora, trazendo a iniciativa privada, trazendo as academias, que são formadoras de talento, para a mesma mesa para a gente discutir, a gente vai ter um modelo cada vez mais, como o dado que eu falei, 73% das startups estão presentes só em 10 cidades do Brasil, a gente vai ter um modelo cada vez mais heterogêneo, grandes polos surgindo no país, grandes polos desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo inovação, mas quando a gente fala de Barretos, uma cidade de 120 mil habitantes, hoje com 67 startups sendo aceleradas, somente da área da saúde, resolvendo problemas específicos da área da saúde, a gente está falando da quebra de um modelo fechado para um modelo aberto, porque não surgiu dentro do Hospital de Amor, não surgiu dentro do Arena essas ideias, mas a gente trouxe todo o ecossistema de inovação, de saúde ou não, para a mesma mesa para a gente discutir aqui novas tecnologias. E quem precisa se beneficiar disso é a saúde pública. A gente tem um modelo sustentável na saúde privada, mas quando a gente fala do Sistema Único de Saúde, quando a gente fala da saúde pública, a gente fala do grande desafio. E esse modelo colaborativo pode trazer, de fato, resultados reais, resultados viáveis para dentro da jornada do paciente. E tudo que a gente falou aqui é para beneficiar a jornada do paciente. Aí entra o teleatendimento, os robôs de telepresença que a gente já tem hoje lá dentro do Hospital de Amor de Barretos, a cirurgia robótica que diminui o tempo de internação, diminui a própria qualidade da cirurgia, traz mais benefícios para que a gente possa colocar benefícios na jornada do paciente. Obrigado, presidente, era isso. Parabéns a todos os colegas pela fala também. Boa intervenção, senhor Guilherme. Bom, antes de eu passar a palavra para a resposta do senhor Ricardo César Cavalcante e do senhor Luiz, o senhor Guilherme e todos os outros já falaram que é imprescindível na vida do cotidiano de toda pessoa, hoje, a tecnologia. Se eu quero me deslocar, tem um aplicativo para isso. Se eu quero comprar, tem um aplicativo para isso. Se eu quero ir para o banco, tem um aplicativo para isso. Se eu quero conhecer alguém,
tem um aplicativo para isso. A tecnologia hoje, ela é imprescindível e indispensável. 80% das pessoas utilizam um aparelho desse na mão. E por que não dos smartphones ou dos telefones não servirem para essa finalidade? Então, dentro dessa mesma pergunta que eu fiz do Renan Torres, lá do Paraná, o que pode ser implantado, e se não é implantado, onde está a dificuldade? 3 minutos para cada um. É um desafio para o gestor, é um desafio para o político, é um desafio para quem agora está no serviço público me ouvindo, ou quem vai fazer uso dele, o sistema SUS, que é um sistema bom, talvez não seja bem gerido. É um desafio a gente pegar hospitais, que não são todos, mas em sua grande maioria, estão praticamente sucateados, hospitais públicos, onde o profissional tem que fazer milagre para salvar vidas, dentro de uma desorganização também que causa um prejuízo imenso aos cofres públicos. Então, senhor Ricardo, senhor Luiz, com a resposta, 3 minutos, que já vai para 1 hora. Ok. Bom, eu acredito que o senador Stevenson literalmente colocou o dedo na ferida em 2 temas aí cruciais. Tá? Em minha modesta opinião, como falei anteriormente, eu sou do setor privado, embora como cidadão tenha tentado dar alguma contribuição ao setor público. Eu digo ao senhor, senador, para a geração de conhecimento, sem investimento a resposta é não. Você não gera conhecimento, não gera tecnologia, sem investimento, investimento pesado. O Brasil tem ido na direção oposta a isso e precisa mudar radicalmente. Veja, tudo que nós utilizamos em termos tecnológicos para esses projetos que eu mostrei aqui aos senhores, ele utilizou tecnologia do exterior. Então, não usamos, porque não existe, tecnologia nacional. E veja que isso tem, na realidade, uma outra face. Nós nos atemos muito a essa questão financeira do que se paga pela utilização desses recursos tecnológicos, como esse que o senhor citou, por exemplo, dos smartphones. Mas há um outro dado de extrema importância e que o Brasil precisa despertar para isso, que é o domínio do conhecimento, o domínio dos dados. Então, veja, a partir do momento que eu utilizo uma ferramenta tecnológica que não é nossa, eu transfiro para o dono dessa tecnologia, para esses grandes conglomerados econômicos que detêm esses algoritmos todos de inteligência artificial, que utilizam aprendizado de máquina, etc., etc., que vão ditar todas as ações do futuro em todas as áreas, para o bem e para o mal, eu transfiro dados, eu transfiro conhecimento, eu transfiro tecnologia e, sobretudo, eu transfiro a possibilidade de novos algoritmos, de criação de novos instrumentos. Então, isso é muito grave e a gente precisa reverter isso. Então, sem investimento não se gera conhecimento. Tá? Agora, em relação especificamente à pergunta do Renan Torres, do Paraná, eu diria que, na realidade, a tecnologia que deve ser utilizada é aquela que o meio precise. Com isso eu quero dizer, senador, que evidentemente que isso não é ideia minha, isso é de conhecimento geral, mas seria interessante que isso de fato fosse mais aplicado na prática. Eu entendo modestamente que o sistema público de saúde, a nível federal, que é o mais importante, ele tem que pensar sistemicamente, mas tem que agir localmente, pontualmente, dentro daquela realidade. Então a tecnologia a ser empregada é aquela que o meio precisa. E isso pode ser feito, Renan, de algumas formas. Eu vou citar, por exemplo, rapidamente, duas ações que nós tomamos em Alagoas, que dão uma demonstração que nem sempre é a tecnologia ou os recursos que podem fazer. Primeiro é em relação à cardiopatia congênita, que é aquela cardiopatia que afeta as criancinhas. Então, o Estado tinha uma dificuldade, nós assumimos o problema e fizemos basicamente uma única coisa. Nós tiramos da rede SUS o atendimento que era feito por todos e por ninguém, porque era feito de forma aleatória, e condensamos todos, senador, em uma casa, uma única casa, chamada Casa do Coraçãozinho. Eu coloquei esse nome já para amolecer os corações mesmo, para ver se a gente conseguia ajuda, para mantê-la. Então, a Casa do Coraçãozinho, ela reuniu os 6 cardiopediatras aqui no Estado, e que são suficientes para dar conta do recado. Ao invés de trabalharem
separadamente, começaram a trabalhar unicamente em uma casa, e essa casa concentrou 100% do atendimento em cardiopatia congênita, com um prontuáriozinho eletrônico, com histórico, e hoje já estamos em fase de busca ativa. O recurso é o mesmo, mas o resultado foi muito diferente. Agora, recentemente, até coincidentemente semana passada, lançamos no Estado, também para atendimento 100% SUS, a Casa do Coração. Veja, o que é a Casa do Coração? O que é que nós vamos fazer lá? Nós vamos pegar o paciente cardiopata do Estado, que é atendido na rede por N 15 colegas, segundos. E colocamos para serem atendidos todos no mesmo local, com também um prontuário eletrônico, e com o mesmo recurso que o colega recebe pela consulta, nós vamos agrupar esses colegas em grupos de interesse pessoal. Tem colegas que são especializados em arritmia, outros em coronária, outros em válvula. Então, quando o paciente chegar, ele não vai ser mais atendido por um cardiologista generalista, ele vai ser atendido pelo médico que gosta, que entende mais daquela patologia. Isso dá um diferencial brutal de resolutividade e, portanto, de efetividade. Então, grupos de arritmia, grupos de miocardiopatia, coisa que talvez a gente não tenha nem no setor privado. Mas o recurso é o mesmo. Então, eu acho, Renan, que isso pode ser feito. Agora, é importante colocar que o SUS é a ferramenta, tá? Então, as críticas que nós fazemos são para melhoria. Evidentemente que se presta um trabalho muito grande, mas, infelizmente, o senador Stevenson está correto. Pode-se melhorar muito. E se melhora, eu acredito que com gestão. Com gestão nisso que nós colocamos aqui, uma visão sistêmica, mas uma ação pontual. Infelizmente, eu não queria estar correto, não. O senhor falou uma palavra agora, prontuário eletrônico. Isso foi, sério, isso foi promessa agora em campanha municipal. Cada candidato dizendo, vou botar o prontuário eletrônico. Ainda está pensando no papel. Isso favorece fura-fila, favorece desvio, favorece a política dentro da saúde, para exames, cirurgias. Não tem transparência, não tem tecnologia, não tem ordem, ninguém sabe o que acontece dentro do sistema. Mas o sistema é bom. Talvez ele não tenha boa gestão. Ou não tenha inovação ao ponto de concretizar os princípios tão básicos da Constituição. Seria, no mínimo, a eficiência e a transparência. Senhor Luiz, 3 minutos, por favor. Senador, primeiro queria agradecer a oportunidade que, mais uma vez aqui, o senador Rodrigo Cunha, que abriu essa ideia de pedir essa pauta dessa audiência aqui. Queria agradecer as suas perguntas, essas ideias, a toda a equipe, Ricardo, enfim, todas as pessoas, e dizer assim, nós do hospital, a gente trabalha em função de alguma coisa. O seu Dr. Paulo Prata, que é o pai do senhor Henrique Prata, que fundou a Fundação Pio XII, ele tem uma frase ele falava assim, não existe medicamento que seja eficiente enquanto você não restaure a dignidade do paciente. E a dignidade do paciente, ela está em muitas vezes a gente ter um acesso hoje à inovação. Ano que vem nós comemoramos 60 anos de hospital, o hospital já foi uma inovação. Isso é uma inovação em saúde. Só que, hoje em dia, a inovação ela cresceu de um jeito tão intenso que a gente não pode suportar mais a morosidade. Por que demora-se tanto para a gente conseguir a solução, como o Renan perguntou? Existem soluções? Existem inúmeras soluções. Só que a burocracia do sistema faz com que as pessoas desistam. Quando você fala que vai criar uma startup, não, eu tenho que pôr tal papel, fazer tal coisa, eu tenho que investir. Peraí, gente, tem muitas ideias nas cabeças das pessoas aí que poderiam ajudar muitas pessoas, mas eu não tenho como acesso, então eu não tenho investimento, demora muito investimento. A inovação é ótimo, funciona, mas muitas vezes ela tem que ser prática, e a prática exige rapidez. E rapidez, muitas vezes, não pode demorar 8 meses. Alguém vai lá, rouba o seu produto, faz a ideia, é o que acontece com os americanos. Nada contra, mas assim, a gente tem uma ideia, você leva uma ideia dessa para um congresso internacional, o que acontece? Eles pegam a ideia porque eles têm dinheiro, investimento rápido, devolvem o produto e voltam e vendem para a gente. E nós somos consumidores dos produtos deles. E não, a ideia foi nossa, mas nós perdemos, porque demora a patente, demora a ideia, uma patente brasileira mais de 10 anos, um produto, uma startup que tem uma ideia. Então, assim,
Só para finalizar, por causa do tempo curto, a gente fez uma parceria com uma empresa na época do Covid e a gente conseguiu um robô de telepresença para atender os pacientes na UTI, o familiar ia atender, em vez de o familiar ver o paciente, o robô ia lá. Reduzimos em 80% o gasto de EPI dentro da UTI. 80%. Quanto se investiu dentro do Covid, eu poderia ter 80% de benefício que poderia ser reduzido a custas de uma coisa que foi uma ideia de uma startup que trouxe para o Brasil, investiu, vendeu, um acordo entre iniciativa privada e hospital público, doação do produto. Lógico, o hospital privado tem que comprar mesmo, tem dinheiro, tem que comprar. Agora, o hospital público tem que ser essa parceria e tem que ser rápido. Então, eu acho assim, acredito que a solução para que a gente traga mais dignidade para o nosso paciente é a combinação da velocidade, porque inovação é velocidade, tecnologia é velocidade, e a gente consiga trazer para a nossa população brasileira, que utiliza telefone, como eu disse, tem mais telefone do que paciente, do que pessoa, todo mundo pode usar, mas a inovação não está em celular, a inovação está em protocolos, está em atendimento, está em telemedicina, está em medicamento, está em um monte de ideias, só que as ideias estão aí. Ou a gente modifica a forma de trabalhar e acelera esse desenvolvimento, ou nós vamos continuar sendo consumidores de produtos externos e aumentando o nosso gasto, já que tem dólar alto, euro alto, e o produto brasileiro, que a gente sabe que o brasileiro é extremamente criativo, não vinga por causa de muitas morosidades do sistema em que a gente não consegue trazer inovação. Então, tem produtos? Tem produtos. Tem hubs? Tem hubs, mas você demora e a hora que a pessoa ela vai para o mercado, que põe o fit no marketing ali, ela perde porque ela fala, puxa, e a gente sabe que 0,04% das startups são as que viram negócio. Então, a cada 4.000, uma dá negócio. Então, você tem que criar. Então, a ideia de inovação, a gente pode discutir inúmeras vezes sobre isso, acho que é um fórum extremamente rico, por isso que eu fiquei muito gratificado de estar aqui e poder dizer que a gente está com um hub de saúde pública, voltado para a saúde pública. Saúde privada, legal, todo mundo paga, tem dinheiro, compra. E o coitado do paciente que não tem condição de ter acesso ao seu exame, que foi feito ontem e que vai entregar para o médico o mês que vem e não tem acesso, e acontece como o colega disse, que a mãe, quando diagnosticou, já estava com o estágio 4 da doença. O câncer vai consumir muitas pessoas. Ou a gente chega numa solução, ou vai continuar sendo a doença do século. É isso aí. Obrigado. Perfeito, eu que agradeço. Senhor Ricardo, o senhor quer usar a palavra ainda? Bem rápido. Na realidade, eu gostaria de agradecer, senador Stevenson, a oportunidade. Dizer que rezo para que no Brasil, algum dia, que não seja muito tardio, a gente passe a ter política de Estado, não de governo, porque isso é um dos motivos principais que essas iniciativas, como essa do Hospital do Coração, em que há tão empenho de tanta gente e às vezes dura só um mandato. Então, eu quero agradecer ao senador Rodrigo Cunha, não apenas pelo convite, mas quero aqui de público, porque citei a Casa do Coração, dizer que a Casa do Coração é uma iniciativa de uma medida impositiva destinada ao Estado de Alagoas pelo senador Rodrigo Cunha e que viabilizou esse atendimento diferenciado à população do Estado de Alagoas. Então, meu muito obrigado ao senador Rodrigo Cunha e senador Stevenson e aos demais que fazem essa casa. Foi um prazer. Eu que agradeço a presença de todos aqui, de quem acompanhou, de quem fez pergunta, de todos que discutiram a ideia de inovação, prevenção, diagnóstico, ainda mais de uma doença tão dura como é o câncer. Eu que agradeço a todos, o pessoal que faz a equipe aqui. Então, se não tem mais nada a falar, se não tem mais nada a mostrar, dou por encerrada a reunião de hoje. Obrigado a todos. Ok?